O Flamengo deve ir atrás de mais um ponta para um elenco que tem muitos pontas. E sobre isso, eu quero falar sobre um jogador que seria o cara do Flamengo. Inestrosa, Marino Inestrosa, jogador colombiano do Atlético Nacional de Medellín, que cairia como uma luva nesse time do Flamengo. A gente vai falar mais sobre esse cara que inclusive foi expulso no último jogo pela Libertadores da América entre Nacional de Medellín e Internacional. Ele acabou sendo expulso após dar uma entrada bem feia no jogador do Internacional. O lance foi revisado no VAR e ele acabou recebendo um cartão vermelho naquela partida. Mas é um ótimo jogador, nossa, é um ponta-direita espetacular e um ponta-direita destro, ou seja, aquele cara que vai para a linha de fundo, não é aquele que joga com o pé trocado, não. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso, portanto deixe o like, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo, e eu quero falar sobre Marino Inestrosa, jogador colombiano de 22 anos de idade, que para mim seria o cara do Flamengo, o jogador ideal para o Flamengo. Veja, o Flamengo considera contratar meio-campistas e pontas, mais pontas para um elenco que tem bastante, até jogadores para essa posição. A gente fala aqui sobre Plata, Bruno Henrique, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, esqueci de alguém, ou seja, é um elenco já farto em jogadores para essa posição. Mas essa é uma posição em que o Felipe Luiz precisa de muitos jogadores, porque ele gosta de jogar com pontas. Então o Inestrosa seria um jogador ideal para o Flamengo, até por ser um ponta com uma característica um pouco diferente, sobre a qual a gente vai falar um pouco mais adiante. Este vídeo tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora, bandbet.bet.br, é a bet da Band. Faça o seu cadastro e depois que você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, inclusive para a rodada desta terça-feira de jogos da UEFA Champions League, envolvendo Borussia Dortmund e Barcelona, Aston Villa e Paris Saint-Germain. Com BandBet Multiplica para esses jogos. O que é o BandBet Multiplica? São combinadinhas que a gente faz, a gente cria para você com, por exemplo, o time que vai vencer mais de 2,5 gols no jogo, aquela coisa toda, e aí você tem odds turbinadas, sem igual no mercado de bets, tá? Então você vai ter uma odd gigantesca que você não encontra em nenhum outro lugar em BandBet Multiplica com as combinadinhas para esses jogos de UEFA Champions League. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema Inestrosa nesse vídeo, por que ele tem uma característica muito importante, né? E aí eu vou fazer uma analogia aqui com o Wesley, tá? Porque o Inestrosa é um ponta-direita destro, ou seja, um jogador que vai à linha de fundo, assim como o Wesley. Só que o Inestrosa tem um cruzamento muito melhor do que o Wesley, tá? Então seria um jogador para chegar à linha de fundo e acertar os cruzamentos, coisa que o Wesley não vem conseguindo fazer. Inestrosa é um jogador com dribles desconcertantes e imprevisíveis, ou seja, não se sabe para que lado ele vai cortar. Então o jovem jogador já convocado para a seleção colombiana, jogador de 22 anos de idade, atuou pelo Columbus Crew, inclusive na MLS, não é um jogador caro. Então o Flamengo poderia muito bem ir atrás do Inestrosa, jogador inclusive que atua num time cheio de medalhões, como Ospina, Tecílio, excepcional zagueiro, aliás, Cardona, Morelos, que jogou no Santos, e o Inestrosa é o fôlego desse time, é o desafogo desse time. Grande jogador, de verdade. E as pessoas falam assim, não, mas o Flamengo já tem muito ponta. Gente, é preciso ter muitos jogadores para essa posição, porque o Felipe Luiz gosta de jogadores que atuem assim,
tá? É fato isso. O Felipe Luiz, vale lembrar, é um adepto também do jogo de posição, jogo de progressão e de posição. Tá? É só observar os jogos do Flamengo que você vai constatar isso. Ele precisa de abertura de campo o tempo todo, você já deve ter reparado que ele tem o tempo todo um jogador pelos lados do campo, independentemente de quem seja, como tem que ser, né? Por sinal. Então, ele tem pontas nesse time do Flamengo e ele precisa de mais, né? Até porque eu acho que existem alguns jogadores lá que não estão à altura, por exemplo, de um Inestrosa. Você quer ver um nome? Michael, que joga mais pelo lado esquerdo. Michael é um jogador que não consegue acertar nas decisões que toma. Quando é para chutar, ele dribla. Quando é para driblar, ele chuta. É um jogador que tem vários problemas. Até falei sobre isso na live pós-jogo de Flamengo e Grêmio. É um jogador que tem vários problemas de formação. Por isso até que eu acho que ele peca bastante neste fundamento, né? Não do passe, do drible. É um jogador que não teve muito fundamento. Então ele peca. Então assim, é um jogador do qual o Flamengo pode se desfazer de repente. E aí trazer um outro ponto, um jogador para outra posição, que vai ser jogador mais bem trabalhado, jogador mais completo, no caso o Inestrosa. Tá? Então assim, quando a gente fala sobre o Flamengo, a gente não pode ter esse preconceito de é um time que já tem muitos pontos. Não, o tempo todo precisa melhorar. O tempo todo vai precisar de jogadores para essa posição. E tem a questão do Arrascaeta também, que não por acaso começa-se a se falar sobre um substituto, um reserva para o Arrascaeta, que porventura pode até ser um substituto dele, né? E aí o cara começa a jogar pra caramba. Ele foi um monstro na partida contra o Grêmio, já havia marcado um golaço, é um dos artilheiros, contra o Vitória, né? É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti com 3 gols. É um jogador diferente, mas é engraçado isso, né? Começa-se a falar sobre substituto para o Arrascaeta, ele melhora. É um jogador que no auge, na plenitude da forma física, não pode ser descartado. Mas quando que ele vai atingir a plenitude física? É um jogador que tem algumas limitações. Até achei que ele fosse sair ontem na partida contra o Grêmio. Esse vídeo está sendo gravado nesta segunda-feira, mas quem saiu foi o Gerson, né? Que fez uma partida bem abaixo, assim como o Bruno Henrique também. 2 jogadores que estiveram bem abaixo nessa partida contra o Grêmio. Aliás, depois da renovação do contrato, o Gerson, deixa aqui nos seus comentários o que você pensa, o Gerson não jogou bem. Não jogou bem quando entrou contra o Central Córdoba, no meio da semana passada, naquele papelão, aquele vexame histórico do Flamengo. Tampouco atuou bem na partida de ontem diante do Grêmio. Então, o jogador que precisa melhorar, a gente sabe das qualidades do Gerson, é um jogador de seleção brasileira, mas precisa estar atento para atingir a plenitude física e jogar aquilo que a gente imagina dele. Atenção! Nesta segunda-feira estarei na live Soft Open às 10 horas da noite com os companheiros e amigos Mauro César e Arnaldo Ribeiro. Espero vocês lá, hein? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.